eu começaria talvez com um livro do Rómulo de Carvalho, um livro que ele prefaciou, A Física Dia a Dia. Está nas livrarias agora com edição nova e com capa nova. Renta a comoção humilde da partilha de saber, à altura da nossa ignorância e vontade de aprender. Eu já li esta frase muitas vezes, mas é uma frase que eu não canso de repetir. E o autor desta frase, que temos aqui connosco, escreveu também neste livro, que este é dele, chama-se Homens e Ofícios, está aqui nesta biblioteca também, mas no final vai assim. O coração da cultura bate ao ritmo da prática humilde das bibliotecas de bairro. Rómulo, como patrono da cultura científica, poderia ter sido outra pessoa para patrono da cultura científica, ou tinha mesmo de ser ele. Daquilo que eu leio, contrastando este livro com este, eu acho que é inescapável, tinha mesmo de ser ele. Bem, obrigado, Carlos, e boa tarde a todos. Obrigado por me terem convidado para vir aqui, para estar convosco, num ambiente tão invulgar, porque é invulgar poucas pessoas juntarem-se num sítio bonito ao fim da tarde para conversar. As minhas relações com o Rómulo Carvalho começam quando eu era estudante do liceu. Eu fiz o Liceu de Lisboa, no Liceu Camões. Havia liceus que eram grandes academias. O que conheci foi a poesia de António Gestião. E depois encontrei os livros de divulgação mais tarde. E encontrei a Física para o Povo. A Física para o Povo é o nome desse livro, na sua primeira edição. Eu conheci a Rómulo Carvalho e a Natália Nunes, a mulher dele. O Rómulo ia fazer 90 anos. E eu fui à casa dele e fiz-lhe um pedido. Disse é que aceite ser homenageado, porque isso era muito importante para o desenvolvimento da ciência em Portugal. Passava a haver um Dia Nacional da Cultura Científica, que era o dia dele, que era o dia de nascimento. A primeira exposição era uma exposição exatamente no tom do livro, completamente intimista. Ou seja, recriavam-se ambientes de casa, salas de estar, cozinhas, etc., com os objetos frágeis que estão ali indicados. O que significa, para fazer funcionar uma exposição daquelas, era preciso um batalhão de monitores. Entram como no teatro moderno. E a partir daí a escrita torna-se uma escrita moderníssima, porque é uma escrita de teatro. Aliás, eu acho que este livro é um livro de teatro científico. Os Homens e Ofícios, já agora posso-vos contar esta história, está bem, dos Homens e Ofícios. Em 75, 76, e nos carros da cidade universitária, nunca vivi na cidade universitária em Paris, mas consegui que me cedessem a carro da Casa de Portugal. Quando chegava à noite, um bando de operários de construção civil, taxistas, mulheres de limpeza, etc., entravam pela cidade universitária dentro para ter aulas. Havia um rapaz, que na altura vinha ali da zona de Barcelos, tinha sido carpinteiro e depois tinha migrado com o pai muito novo e depois tinha-se transformado em marceneiro de arte. Ganhava a sua vida, sobretudo, nas missões que fazia, nos sultanatos, etc. Era lá que era feito. Ele conhecia as pessoas, conhecia o sultão, os filhos do sultão, sim, pronto. Homem dos Arábios. Era um homem dos Arábios. E depois disso, vim a Lisboa e propus que eles mandassem uma equipe fazer os exames. Esse currículo tinha sido corporizado e, portanto, eu tinha nessa altura começado a fazer fichas. Eram fichas. As fichas não estavam assim, estavam em folhas A4 ou dactilografadas, etc., com bonecos. E foi eu mesmo que me disse, olha que a mais antiga, provavelmente a única que resiste na Universidade Operária do século XIX, na Europa, é a Universidade Operária de Genebra, porque pertence à União dos Sindicatos, desde o século XIX, e faz formação sindical, mas desde há algum tempo eles têm, sobretudo para a integração dos imigrantes italianos, têm trabalhos, e acho que os devias conhecer.
Portanto, eu fui ter com eles Foi muito e produzi esse livro que foi apoiado pelo Unesco, foram eles que pagaram a impressão deste livro. O Freeman Dyson tem uma intervenção cívica como intelectual da ciência muito importante ao longo dos anos e muito rara. Existe talvez mais nas áreas biológicas do que na física, pessoas assim, mas são muito raras essas pessoas. As pessoas que pensam pela sua cabeça e que sabem o suficiente de ciência para colocar questões difíceis e não ter medo de colocar questões difíceis em público. Escreveu no New York Books um artigo, que é talvez um dos artigos mais fundamentais de cultura científica escritos no mundo nos últimos 30 anos, chamado em homenagem aos amadores, In Praise of Amateurs. O pretexto é a recensão crítica de 2 livros sobre a história dos astrónomos amadores. A análise é a seguinte: é mostrar como a natureza das relações, no caso da astronomia, das relações modernas, entre os amadores e os profissionais, está a mudar com o desenvolvimento da ciência. Mostrar que em sociedades ricas, mais cultas, em que há tempo livre e pessoas educadas, a natureza da relação entre os cientistas e os amadores muda. Os astrónomos amadores, portanto, dos telescópios e da sua articulação, e da sua ligação e das suas interfaces com os computadores, que tornaram os astrónomos amadores elementos válidos, digamos assim, para pesquisas astronómicas que não podem ser feitas, porque não podem ocupar o tempo e a agenda de grandes observatórios especializados. Mas podem ocupar o tempo de uma rede formada por esses observatórios e por essas equipes de astrónomos, se elas forem suficientemente sólidas do ponto de vista científico, profissional. É provável que o mesmo se vá passar no campo da biologia com a sequenciação. É a única maneira de fazer a sequenciação da totalidade das formas de vida sobre a Terra é com amadores. Ora, nós um dia havemos de querer estudar em detalhe e exaustivamente a biodiversidade. E isso há de ter um valor científico. Logo, isso tem de ser organizado. Eu disse isto há 20 anos, praticamente. Hoje, faz parte da folha de cálculo de qualquer dessas grandes empresas a compreensão de que centenas de milhares, estamos a falar de centenas de milhares, foi como disse uma delas, centenas de milhares de horas não pagas de investigação são produzidas e oferecidas a essas empresas por utilizadores esclarecidos. Ora, isso obriga a que a investigação empresarial se organize de outra forma. Para poder estar à escuta, para poder dialogar, para poder não ser simplesmente uma caixa de correio. E o terceiro exemplo é do campo da medicina. Eu comecei no campo biomédico pelo cancro, porque é uma das áreas mais bem organizadas do ponto de vista da organização científica e de política científica no mundo inteiro. O que é menos conhecido é o facto de hoje termos associações de doentes que organizam equipes de investigação, porque essas equipes de investigação formadas por doentes ou por famílias podem fazer aquilo que mais ninguém faz, quando é preciso do ponto de vista da investigação, que é uma observação de proximidade. Quando é preciso uma observação de proximidade e quando as pessoas que podem fazer essa observação de proximidade estão treinadas para a fazer, sabem fazer registros, sabem distinguir sintomas, sabem fazer aquilo que mais ninguém sabe fazer e que nenhuma máquina podia fazer naquele momento, então eles passam a ser parte de uma equipe experimental. Isto foi o que o artigo inicial de Freeman Dyson me suscitou. Os anglo-americanos chamam Data Intensive Science, portanto, a ciência intensiva em dados. O que verdadeiramente vale é quem é capaz de fazer os detectores e de perceber o que é que o detector realmente está a medir. Aquele que lá no fim da linha recebe uma montanha de dados sem saber isto, não sabe fazer nada de muito interessante com esses dados. A indústria sabe
que, sendo-lhe pedido, por exemplo, no caso da indústria farmacêutica, sendo-lhe pedido constantemente novas drogas, é um caminho sem sucesso, porque sabe-se mais sobre as drogas antigas do que sobre as novas. Mas quem é que vai dizer isso a quem está muito aflito? Só os cientistas. Começa a haver, de facto, uma rede de, digamos, os tais amadores, portanto, tem um papel ativo também numa certa condução até do pensamento, que nós não é contabilizado. Nós percebemos que isso acontece, não é? Portanto, isso é muito importante, mas também desacredita. Portanto, há aqui digamos, uma dualidade, não é? Mas a verdade é que isto pode ter um impacto tremendo. Quer dizer, tenho uma pessoa que pode dizer, bom, mas eu fico em casa e em 6 meses eu tenho uma licenciatura em Biologia do MIT. Será que isto poderá realmente acontecer num horizonte próximo? A relação era desigual. E aquilo que tu disseste foi que passou a haver uma sociedade de agentes iguais ou quase iguais. Não, então não percebi. Então vamos pegar aqui nesta. Começar já por esta, talvez. Eu se calhar expliquei-me mal. Quer dizer, a questão é que durante muito tempo pensou-se, e com razão, que em muitas áreas sofisticadas da ciência, os amadores, ou os utilizadores, ou os doentes, eu dei 3 exemplos, podia dar mais, em princípio não tinham muito para contribuir para o avanço do conhecimento científico. Ora, isto foi verdade durante muito tempo, quando os níveis de educação da generalidade da população eram muito baixos. E deixou de ser verdade quando começamos a ter corpos, designadamente corpos profissionais, baseados na ciência, mas que não têm por missão a produção científica. A enfermagem hoje é capaz de produzir conhecimento novo, revistas científicas em conhecimento novo, distinto do conhecimento produzido nas faculdades de medicina e distinto do conhecimento produzido nas instituições de investigação biomédicas. E isto acontece porquê? Porque temos grupos profissionais que foram formados cientificamente e que se atualizam. Em sociedades modernas avançadas e com níveis de cultura elevados, todos partilham, em princípio, uma cultura científica de base suficiente. Que as controvérsias científicas com impacto social são o grande motor da aprendizagem. As pessoas aprendem quando precisam absolutamente. Se as pessoas estiverem assustadas, saber se aquela coisa deve ser instalada ao lado do seu caso ou não, se o seu filho deve ser operado daquela maneira ou não, mas com certeza que as pessoas, se puderem, se tiverem os instrumentos intelectuais, humanos, a rede social que lhes permita interagir, aprendem em dias, em semanas, aquilo que tradicionalmente demorariam 1 ou 2 anos a aprender num curso. Os chineses são assim, os indianos são assim, os coreanos são assim, etc. É o princípio de tratar os outros como inimigos. Mas o que é que nós estamos a fazer? Nós que somos uns autênticos privilegiados da cultura na escala internacional, porque temos a possibilidade de nos relacionar do ponto de vista de confiança com colegas no mundo inteiro, dialogar com gente que está na política científica no mundo inteiro. E eu sei que é um privilégio que vocês, no fundo, me deram. O facto de eu ter estado tantos anos num governo, que me tornei o mais velho dos ministros todos do mundo, praticamente. Provavelmente por causa do impacto enorme nas consciências científicas que teve a bomba atómica e que teve o período do macartismo a seguir. Isto deixou uma marca tão profunda na comunidade científica americana que nós encontramos, quer dizer, que não é possível nenhum investigador sénior de nenhuma área não se sentir completamente à vontade em atividades que nós aqui na Europa chamamos de política científica. Ser capaz de ir ao Congresso, ser capaz de escrever um artigo, ser capaz de fazer uma conferência, ser capaz de debater, ser capaz de perceber as coisas, vão desde o orçamento à regulamentação, às discussões organizacionais. Isto faz parte da profissão de qualquer cientista minimamente sério. Esta participação cívica do cientista
na política científica e na política em geral é mais terno na Europa. Eu disse que é um homem de uma coerência extraordinária e eu devo dizer que entre estes dois livros, este de 78 e este de 92, este Manifesto para a Ciência em Portugal, de 1990, que já era um programa de governo, percebia-se quem é que ia entrar para o governo. Construiu a participar nas escolhas de sociedade, seja nos modos de vida, trabalho e educação, seja na relação com as técnicas dos mercados, na relação da sociedade com o Estado, com a administração, com a social da vida e da morte ou da doença. Passados 23 anos, é isto mesmo que eles vêm dizer, é isto mesmo em que nós ficamos a pensar. Muito obrigado.